Olá, buscadores! Estamos iniciando mais uma edição do programa Leituras para Viver Melhor, programa produzido em parceria da Editora Teosófica com a TV Suprem. TV Suprem, que é o canal de comunicação da Não Planetária, canal 2 da NET em Brasília. E se você estiver acompanhando pelo YouTube, pelas redes sociais, pelo Spotify, não deixe de curtir o vídeo, se inscrever no canal, que assim você nos auxilia produzir cada vez mais conteúdo de qualidade para todos vocês. E hoje nós iremos conversar um pouquinho com Oswaldo Condé Júnior. Tudo bem, Oswaldo? Seja bem-vindo. Olá, boa noite, bom dia, boa tarde. Maravilha. O Oswaldo já esteve aqui conosco, né, em outras oportunidades. Ele já comentou outros artigos de sua autoria. Oswaldo é escritor, né, então ele tem diversos artigos publicados na revista Sofia, da Editora Teosófica, e hoje iremos falar sobre um deles, intitulado Abdelkader, Herói Humanista e Mestre Espiritual. Mas Oswaldo também escreve livros, inclusive ele tem um livro publicado sobre esse mesmo personagem histórico, né, e além de outras obras também que ele já publicou. Olha, está com o livro ali em mãos, né? Está uma publicação recente aí da editora Proconsciência. Exato. E ele também é conferencista, membro da Sociedade Teosófica há muito tempo, né? Trabalha também com eventos. Nesse momento, inclusive, está lá no Instituto Teosófico de Brasília, né? Paraíso na Terra. Está auxiliando lá em um evento. Oswaldo, então, sim, sobre o seu artigo, né? Esse artigo foi publicado na edição 40 da revista Sofia. É uma edição já mais antiga, mas quem tiver interesse, realizando a assinatura digital da revista Sofia, é possível acessar todas as edições, todas as mais de 100 edições da revista. Esse artigo, Oswaldo, você apresenta, né, o Abdelkader como um humanista. Fala um pouquinho para nós. Acredito que muita gente no Ocidente, eu particularmente, fui conhecer um pouco, né, sobre esse personagem através das suas apresentações e do seu artigo. Acredito que muita gente não conheça, né, essa figura. Então fala um pouquinho para nós quem era o Emir e o porquê você apresenta ele como um herói humanista e mestre espiritual. Então, o Emir Abdelkader, Emir quer dizer príncipe, né? Príncipe dos crentes, ou seja, dos fiéis. Ele nasceu em 1808 e morreu em 1883, né? Na Argélia. O Emir teve uma vida tão extraordinária que o Oliver Stone, que fez o filme Platoon, estava produzindo um filme sobre a vida do Emir Abdelkader. Naturalmente, ele era muçulmano, nascido na Argélia, só que, além de ser um muçulmano comum, ele era também iniciado naquilo que é conhecido no Ocidente como sufismo. Sufismo, palavra derivada de suf, lã, é o nome dado no Ocidente aos adeptos do lado mais interior do Islã, que é considerado por muitos autores eruditos o coração do Islã, o lado esotérico do Islã, como a Kabbalah é o lado esotérico do judaísmo. O Emir Abdelkader, ele era muito dotado intelectualmente e um humanista, o que ficou claro e demonstrado por suas ações. E uma das coisas, ele, com 12 anos de idade, ele sabia o Alcorão inteiro, de cor. Ele lia os jornais franceses da época e havia uma contenda entre a França e a Argélia na época que o Emir era adulto, jovem adulto. Essa contenda se deveu ao fato de que a França invadiu e ocupou a Argélia e dominou a Argélia por centenas de anos. Então,
os argelinos, evidentemente, queriam a sua independência do governo francês, e o pai do Emir Abdelkader, que era um líder tribal importante, a Argélia era composta, e ainda hoje tem, muitas tribos beduínas, né? Tribos do deserto. O pai do Emir era um líder de uma dessas tribos muito importantes. E ele foi chamado a comandar a resistência à ocupação francesa. Mas como ele já tinha uma certa idade, ele então apresentou o filho, o Emir Abdelkader, para ser o comandante que defendesse a Argélia da ocupação francesa. E o Emir Abdelkader lutou durante entre 12 e 14 anos contra a ocupação francesa na Argélia. Entretanto, ele tinha um modo muito peculiar de agir, porque, apesar de não existir as leis da Convenção de Genebra na época, ele foi um precursor das leis das convenções de Genebra com relação ao tratamento dado aos prisioneiros de guerra. Hoje em dia, nós temos visto por aí nas guerras que estão acontecendo, lamentáveis, tristes, horríveis, né, desumanas, nós temos visto que não há respeito aos prisioneiros de guerra. Mesmo a guerra, que é um fato social, político, militar, social, danoso para toda a humanidade, existem leis. E essas leis não estão sendo respeitadas hoje em dia. Na época do Emir, em meados dos anos 1800, quando um prisioneiro francês, um soldado francês, era capturado, havia ordens expressas do Emir Abdelkader que o prisioneiro, assim que baixasse as armas, ele deixava de ser prisioneiro, ele deixava de ser um combatente, um soldado, e se tornava um prisioneiro. A partir daí, ele tinha que ser tratado humanitariamente. Se ele estava ferido, ele tinha que ser medicado. Se ele estava com fome, ele tinha que ser alimentado. Se ele estava com sede, tinha que ser dado água a ele. E se algum soldado, algum guerreiro, a serviço do Emir Abdelkader, maltratasse um prisioneiro de guerra, ele seria severamente punido. Isso fazia com que os franceses, os soldados franceses, tivessem tal respeito pelo Emir, que esses fatos os comandantes escondiam dos soldados franceses para que os franceses continuassem com raiva, os soldados franceses continuassem com raiva do Emir e o combatessem. Porque uma coisa típica num treinamento militar é a diabolização do inimigo. O inimigo come criancinha. O inimigo faz coisas bárbaras. Então ele deixa de ser humano. Quando ele deixa de ser psicologicamente encarado como ser humano, óbvio, fica mais fácil eliminá-lo. E o Emir, porém, era um inimigo completamente diferente, né? Ele respeitava, ele tinha um código próprio de conduta com relação aos prisioneiros, como eu falei, que foi inspirar as leis da Convenção de Genebra mais de 30, 40, 50 anos depois. Tanto que existe lá na Suíça, onde tem o organismo que rege essas convenções em Genebra, tem um busto do Emir Abdelkader. Tem um busto do Emir Abdelkader na ONU. Tem busto do Emir Abdelkader na França. Tem busto do Emir Abdelkader no México, na Argentina. Mas por que ele é considerado humanista? Ele é considerado um humanista porque, num determinado momento da sua guerra contra a França, ele foi capturado. Ele foi capturado e foi levado ele foi levado como prisioneiro para a França. Eles não podiam matar o Emir, porque ele era um personagem tão famoso, tão admirado pelos árabes, pelos beduínos, que se ele fosse morto, todo o norte da África ia se revoltar contra ele. Mas eu quero deixar essa parte combatente, guerreira, de lado, e entrar no aspecto humanista. Ele foi levado para a França. Na França, ele ficou
5, 6 anos preso, num castelo, sendo bem tratado. Ele era entrevistado pelos jornalistas de época, ele falava francês perfeitamente bem, ele argumentava muito bem, ele conhecia Platão, Aristóteles, Sócrates, ele tinha uma biblioteca imensa na Argélia, conhecia os clássicos gregos, ele falava de igual para igual com qualquer político francês. Então ele começou a conquistar os franceses. Ele foi capturado pelos franceses, mas ele começou a conquistar os franceses de dentro da França. Conquistar através do seu intelecto e do seu coração. Tanto é que uma freira, se não me engano, dominicana, tinha uma freira que cuidava da família dele enquanto ele estava preso no castelo, disse que não havia qualidade cristã que o emir Abdelkader não possuísse. Isso dito por uma freira com relação a um líder que lutou contra a França, muçulmano. Aí, depois de ficar alguns anos prisioneiro na França, ele foi, então, foi feito um acordo e ele foi libertado, mandado para o exílio, não como prisioneiro, mas mandado para o exílio num terceiro país, que no caso era o Império Otomano, né? Na verdade, um império. Foi mandado para a Turquia, né? Que na época era o Império Otomano. O programa Leituras para Viver Melhor, hoje estamos conversando com Oswaldo Condé Júnior sobre um artigo de sua autoria publicado na revista Sofia, número 40, intitulado Abdelkader, Herói Humanista e Mestre Espiritual. Nós iremos para um rápido intervalo e voltamos daqui a pouco. Estamos de volta com o programa Leituras para Viver Melhor, hoje conversando com Oswaldo Condé Júnior sobre um artigo de sua autoria publicado na revista Sofia número 40, intitulado Abdelkader, Herói Humanista e Mestre Espiritual. Oswaldo, você estava falando para nós, né, então, sobre a sua liderança contra, né, os franceses na época ali, e que ele havia sido um prisioneiro de guerra peculiar, né, diferente, que acabou, através do seu carisma e da sua erudição, e, enfim, né, de características, talvez, para quem acredita, né, até espirituais, hein, acabou conquistando mesmo os franceses, né, naquele momento de conflito, ali, seus adversários, né, nesse conflito. Fala um pouquinho mais sobre essa trajetória humanista dele. Eu sei que tem alguns feitos históricos importantes, né, atribuídos a ele, aí, sobre ter salvado pessoas. Fala um pouquinho para nós sobre essa história. Na Síria acontece um fato extraordinário. Houve uma insurreição, uma briga entre os drusos e os cristãos. Os drusos é uma religião típica do Líbano e da Síria e de parte de Israel. Os drusos se desentenderam com os cristãos. Obviamente, os cristãos tinham uma grande influência francesa, né? Os franceses são cristãos e já tinham uma certa influência naquela região. Então, houve uma guerra entre os drusos e os cristãos, e os drusos começaram a matar os cristãos, fazer um massacre contra os cristãos, uma limpeza étnica. Quando o emir Abdelkader soube disso, e o emir Abdelkader, ele controlava um bairro inteiro em Damasco. Tinha um bairro que era o bairro dos argelinos, que ele controlava. Quando ele soube disso, ele mandou que os seus ajudantes, que os seus funcionários, seus seguidores, fossem onde estavam os cristãos, nos bairros cristãos que estavam sendo atacados, e levassem os cristãos para o seu bairro.
para que eles fossem protegidos. E ele não permitiu que os drusos entrassem no seu bairro para atacar os cristãos. Nessa operação, ele salvou em torno de 10.000 pessoas. 10.000 cristãos da morte certa. Inclusive alguns embaixadores, né? O embaixador da Rússia foi salvo, o embaixador grego foi salvo. Então, essa ação de proteção aos cristãos, sendo ele muçulmano, num país de maioria muçulmana, quando essas notícias chegaram na Europa, foram manchetes dos jornais de época, de todos os jornais da época, da França, da Inglaterra, da Rússia, dos Estados Unidos. Então, ele se tornou mundialmente famoso como o salvador dos cristãos de Damasco. Ele, que era muçulmano, foi perseguido pelos franceses, que guerreou os franceses, foi condecorado pela França com a Legião de Honra, a mais alta condecoração do governo francês, aonde na Legião de Honra, na faixa da Legião de Honra, dizia: a França que o combateu, o ama e admira. E ele, perguntado por que ele tinha salvo os cristãos, ele disse: eu fiz isso porque é o que está escrito no Alcorão. O Alcorão diz que toda a vida deve ser preservada. Existe mesmo uma ayat, um trecho de um verso do Alcorão que diz que aquele que salva uma pessoa é como se salvasse toda a humanidade. Aquele que mata uma pessoa inocente é como se matasse toda a humanidade. Ora, isso que está no Alcorão não está sendo seguido nesse momento no Oriente Médio. O Emir Abdelkader deu o exemplo contrário a essa violência na época dele. Por isso ele era um humanista. Por isso ele foi condecorado por Abraham Lincoln. Por isso ele foi condecorado pelo governo grego, pelo Papa da época. Por isso ele recebeu a visita de Dom Pedro II. Quando Dom Pedro II esteve no Oriente Médio, foi visitá-lo. Mas esse humanismo do Emir Abdelkader não era um humanismo da boca para fora. Não era só, vou salvar os cristãos, quem sabe eu consigo alguma coisa com isso. Não. Ele era um humanista porque ele era sufi. Ele pertencia ao lado esotérico do Islã. Ele foi iniciado em 3 escolas sufi. E uma das primeiras coisas que me chamou a atenção sobre o Emir Abdelkader é que, no livro da Sylvia Cranston, editado pela editora Teosófica, se não me falha a memória, na página 66, tem uma nota embaixo, dizendo, a Blavatsky falando que esteve com os derviches rodopiantes, com os marabu de Damasco. Marabu quer dizer homem santo. E esse termo é um termo do norte da África. Ora, quem era o marabu, o homem santo de Damasco, na época que a Blavatsky esteve lá? O Emir Abdelkader. Era o Emir Abdelkader, o principal marabu de Damasco. Né? Ele escreveu vários livros sobre as disciplinas espirituais, as etapas. Né? E tem um livro chamado Livro das Etapas, editado em francês, em árabe, em português, infelizmente não existe o livro, mas o Livro das Etapas é um livro que fala das etapas que um discípulo espiritual deve cumprir para atingir a proximidade de Deus, para se aproximar de Allah, para se aproximar do sagrado. Então, o Emir Abdelkader é um exemplo como humanista e um exemplo como mestre espiritual. Não é? Há vários depoimentos sobre estados alterados de consciência que ele atingia nas suas meditações, né? Que ele mesmo não divulgava, mas foi observado isso. Né? Uma freira dizer que ele tem todas as qualidades que um cristão deveria ter, o Papa condecorar o muçulmano. Então, salvar 10.000 vidas, né? Que mais significativo, mais humano que pode haver? Né? O Emir Abdelkader, ele tinha a compreensão correta do que é a expressão jihad. Jihad não quer dizer guerra santa.
A interpretação de que jihad é guerra santa é uma interpretação ocidental. É uma interpretação, não é nem literal, é uma interpretação equivocada, porque jihad seria o equivalente a tapas na tradição hindu. Jihad quer dizer esforço. Esforço para quê? Para dominar o ego. Esforço para dominar os desejos. Esforço para dominar as imperfeições. Essa é a verdadeira guerra que é santa. É a guerra interior, não é a guerra externa. A guerra externa, em certas situações, são ações forçadas para a autodefesa. Não é? Mas o ataque, a agressão, é condenado. Né? Condenado. A palavra árabe para guerra é harb. Jihad quer dizer esforço. Né? Então, o Emir Abdelkader se encaixa nesse perfil de um jihadista espiritual. Não um jihadista na interpretação, aspas, moderna, de uma pessoa que se mata por uma causa qualquer. Não, não é isso. Né? Ele deu, inclusive, exemplos sobre isso. Né? Um exemplo que ele deu foi que, quando ele percebia que tinha uma coisa que ele sentia muito desejo em fazer, por exemplo, tomar café. Né? Tem pessoas que têm o hábito de tomar café de meia em meia hora, tomar um cafezinho, de uma em uma hora tomar um cafezinho. Então, ele percebia que quando ele tinha alguma coisa, algum desejo que estava, vamos dizer assim, querendo dominá-lo, ele se abstinha daquilo. Né? Se ele tinha muito desejo de tomar café e percebia que toda hora ele tinha que tomar café, eu sou maior que o desejo. O que eu sou verdadeiramente é maior que o meu desejo. Momento, para aí. Então, ele fazia esse tipo de exercício. Né? E ele era iniciado em 3 escolas de sufismo, né? E uma dessas escolas, que é a escola chamada Naqshband, é derivada da escola persa chamada Escola dos Mestres de Sabedoria, expressão cotidianamente usada na sociedade teosófica. Então, existe aí uma ligação, uma sincronicidade que vai além da coincidência. Blavatsky o conheceu. O Emir Abdelkader era amigo pessoal de Sir Richard Burton, o famoso explorador inglês, que foi cônsul no Brasil, que também era sufi iniciado na Índia, numa das escolas que o Emir também foi iniciado. O Richard Burton era amigo pessoal da Blavatsky. Muito importante nós, principalmente nesse momento, né, de tensão no mundo, de conflitos, e muitas pessoas, até por serem leigas no assunto, né, têm a visão, né, do mundo muçulmano como um mundo envolvido em conflitos, né, até principalmente devido a alguns grupos extremistas. Então, acaba associando a imagem, e o mundo muçulmano, ele é desconhecido para o ocidental, né, porque acredito que na América, até eu já li sobre isso, né, na América, realmente, é um dos poucos lugares do mundo onde o Islã não tem grande expansão, né. Esse foi mais um episódio do programa Leituras para Viver Melhor. Hoje conversamos com Oswaldo Condé Júnior sobre um artigo de sua autoria, publicado na revista Sofia, número 40, intitulado Abdelkader, humanista e mestre espiritual. Nós vamos ficando por aqui, e até o nosso próximo encontro.